alunos da terceira série, tudo bem com vocês? Sou a professora Fran para mais uma aula de Biologia, ainda falando dos assuntos de Ecologia. Vamos aqui para a nossa reportagem, para a gente começar a aula do jeito que a gente gosta? Pesquisadores correm para coletar informações biológicas de animais do Pantanal. Recém-chegada de uma expedição que rodou mais de 5.000 quilômetros em 10 dias entre Pantanal e Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a veterinária fundadora e presidente do Instituto Tamanduá demonstrava uma preocupação permanente com o bioma. Cenário triste, de uma perda grande do Pantanal com baixa regeneração ainda. Nunca tinha visto uma queimada tão grande, disse em entrevista por videochamada. Agora, temos que quebrar a cabeça e pensar na regeneração deste ambiente, da fauna e da flora, porque tudo está conectado. Mesmo assim, era possível perceber a expectativa de dar início a um projeto ainda inédito no mundo. Com as queimadas, Miranda decidiu antecipar a criação de um banco de germoplasma, um esforço para armazenar material biológico e nitrogênio líquido para garantir a diversidade genética de espécies ameaçadas de extinção, principalmente o tamanduá-bandeira no Pantanal. A expedição teve como missão implantar uma nova ferramenta para a conservação de Xenarthra, subordem de mamíferos mais antigos do continente sul-americano, que engloba os tatus, as preguiças e os tamanduás. O esforço visa preservar informações biológicas de populações cruciais para a manutenção de espécies inteiras em tempo reduzido. A ideia do projeto, chamado provisoriamente de Arca de Xenarthra, já vinha sendo pensada pela equipe do Instituto Tamanduá para ser estabelecida na Bahia, no Piauí e no Pantanal, áreas de atuação da ONG, onde seriam criados protocolos para a coleta de material das espécies. Só que a agressividade e a expansão dos incêndios do Pantanal em 2020 aceleraram tudo. Virou um projeto de emergência. As características genéticas do tamanduá-bandeira no Pantanal, conta Miranda, são únicas desse ambiente. E para ter sucesso em uma etapa de refaunação, o processo de restaurar a fauna, a compatibilidade é extremamente importante. As características genéticas do tamanduá-bandeira no Pantanal, conta Miranda, são únicas nesse ambiente. Então veja só, um projeto bem bacana, que infelizmente teve que ser acelerado por um motivo ruim, né? As queimadas no Pantanal. Para salvar não só espécies de tamanduás, mas também falou ali de preguiças e tatus, né? O grupo Xenarthra. Então hoje a gente vai falar um pouco, revisar vários conceitos que a gente viu durante as aulas de ecologia. E essa reportagem traz bastante desses conceitos. Para encerrar, olha só o que ela diz. Ao todo, os pesquisadores coletaram material de 15 animais, entre eles tatus, tamanduás mirins e principalmente tamanduá-bandeira. O processo é feito sempre com animais vivos e passa pela anestesia inalatória e uma biópsia de pele. Depois de retirada, a amostra é colocada em geladeira por 3 horas antes de ser congelada em botijões com nitrogênio líquido. Com essa amostra, conseguimos separar célula do tecido conjuntivo, o fibroblasto, que vai dar origem a outras células. O grande desafio da Arca Xenarthra é manter as células de animais vivas dentro do crioprotetor, o tubo que contém a amostra. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer uma retomada de conteúdos. Essa reportagem, então, já trouxe lá para a gente falando de degradação ambiental, que a gente falou bastante ao longo das últimas aulas sobre os impactos ambientais, né? Trouxe aqui para a gente refletir um pouquinho. Quais são os objetivos, então? Retomar conceitos de ecologia. E para isso, gente, eu resolvi focar um pouco no tamanduá-bandeira. Tá? Então, várias das coisas que a gente vai falar para revisar os conceitos, a gente vai aproveitar para trazer essa informação falando desse animal da nossa fauna tão bonito, né, que infelizmente está sendo ameaçado aí por esses processos todos de degradação ambiental. Eu recentemente pude viajar para o Pantanal, só na ida e na vinda a gente encontrou 5 animais atropelados na estrada, né? Então, a gente ainda tem vários desses animais, mas muitos deles sofrem tanto com a degradação ambiental, seja por queimada, por desmatamento, mas também com atropelamentos por cruzar as rodovias, né? Primeiro aqui, vamos relembrar o que é um habitat. Olha só, está dizendo aqui que o tamanduá-bandeira vive em campos e áreas abertas e áreas florestais. Ele é um animal comum a todos os biomas brasileiros, né? A gente encontra mais em um do que em outro, mas a gente encontra esses animais em todos os biomas. Então, a gente encontra na Amazônia, na Caatinga, no Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Está dizendo aqui ainda que, então, ele é um animal da América do Sul e América Central. Então, esse é o habitat desse animal, né? O local onde ele vive. Então, ele vive não apenas na América do Sul, mas também na América Central. Se a gente considerar o nosso país, a gente encontra representante em todos os biomas do país. Aqui vamos relembrar um pouco sobre esses biomas, as principais características deles, então. Aqui esse desenho está mostrando já algumas características visuais, que vocês já podem relembrar o que a gente tratou deles.
Começando aqui pelo bioma da Amazônia. Então, a Amazônia está dizendo aqui que o solo é pobre. Lembra que a gente comentou que aquelas árvores, né, aquela floresta imensa, ela se mantém justamente por conta da decomposição da matéria orgânica, o humus. Então, tanto as plantas quanto os animais que morrem entram em decomposição e servem de nutrientes para o crescimento de novas plantas. Então, apesar de ser uma floresta rica, aquele solo é pobre em nutrientes. Outras características desse bioma: clima quente e muito úmido, né? Então tem muita umidade, chove praticamente todos os dias. Tem épocas do ano que chove mais, épocas do ano que chove menos. A gente tem vegetação também bem estratificada, o que a gente comentou que possibilita o aumento, né, uma quantidade grande de biodiversidade, porque tem diferentes nichos ecológicos que não se sobrepõem. A estratificação da floresta é muito importante por causa disso. E ainda tem lá a parte da vegetação que é da área alagada, da área que de vez em quando sofre alagamento, e as de terra firme, né? Então, de igapó, de várzea e de terra firme. Depois aqui, o Pantanal, né? O Pantanal que estava ali na reportagem, o bioma da reportagem. Quais são as características? Também tem uma alta biodiversidade. Está dizendo aqui, ó, que é a maior área alagável do mundo. Lembra que a gente comentou que por ser uma área onde tem muito escoamento de água, chove bastante também, clima quente e úmido, forma então uma área alagável durante o ano, tem época que alaga mais, época que alaga menos, né? Que mais? Quando a gente falar da Caatinga, clima quente e seco, semiárido, então ali plantas xerófitas, o que é isso? Vamos relembrar lá, aquelas plantas que têm adaptações para viver nesse local seco, né, e muito quente. Então, por exemplo, os cactos, que perderam as folhas, que as folhas se restringem aos espinhos, então diminui a área de contato com o ambiente para diminuir a transpiração, né, armazenam água dentro do próprio corpo. Então, tem várias características diferentes. O que mais? O cerrado, que é a nossa savana brasileira, que tem também um clima quente e seco, mas que tem uma época do ano que pode chover, que a gente viu que a vegetação se transforma toda, né, que é o nosso segundo maior bioma. Depois a gente falou ainda da Mata Atlântica, que também tem um clima quente e úmido, mas se a gente comparar com a Amazônia, é um clima mais ameno, né? E outra, como ela percorre praticamente várias áreas do país, se a gente for ver aqui no mapa, se eu comparar a parte norte e a parte sul, vou encontrar diferenças. Mas, em geral, tem bastante árvore, chove bastante, chuva bem distribuída ao longo do ano. E ainda tem aqui o Pampa, né? Clima subtropical, um pouco mais ameno, um pouco mais friozinho, que são os campos sulinos, onde as plantas já não crescem tanto assim. Lembrar também, gente, do cerrado, lembra que as plantas têm tronco retorcido por causa da falta d'água e também da quantidade de alumínio que tem no solo. Então, a gente falou bastante desses biomas ao longo das aulas. Primeiro quiz de hoje, então, para ver se você consegue lembrar do assunto. Em um dado espaço, habitam 7 tamanduás bandeiras, 1 onça e 10 araras. Esses indivíduos constituem, letra A, um ecossistema, letra B, uma comunidade, C, uma população ou letra D, um bioma? E aí, vamos ver se você acertou? Então, eu estou falando de espécies diferentes que vivem em um mesmo local. Isso constitui uma comunidade. Lembra, se eu estivesse falando só de tamanduá, seria uma população. Uma comunidade, espécies diferentes. Quando é um ecossistema? O ecossistema, além de considerar os seres vivos, eu também estou considerando os fatores abióticos, como o clima, a água, o ar, né, as montanhas, o solo, enfim. Então, eu estou falando aqui apenas de seres vivos, então é uma comunidade. Próximo conceito que é importante relembrar, nicho ecológico. Então veja aqui o nicho ecológico do nosso tamanduá-bandeira. Ele alimenta-se de formigas e cupins, tem hábitos geralmente noturnos e solitários,
Gestação dura ali cerca de 6 meses, nasce um filhote por vez, e os predadores aqui, as onças, tanto a onça pintada quanto a onça parda. Então veja que essas informações todas que não dizem respeito ao local onde o animal vive, a gente chama de nicho ecológico. Tá? Então, diferença entre habitat e nicho ecológico é muito importante você lembrar. Habitat onde ele vive, nicho ecológico, outras informações que dizem respeito ao modo como esse animal, essa planta, esse ser vivo vive. Tá? Continuando aqui. Relações ecológicas. Vamos aproveitar o nosso tamanduá-bandeira para relembrar algumas das relações ecológicas que a gente estudou ao longo desse trimestre. Olhando então aqui o cupinzeiro, o tamanduá, vamos ver o que a gente consegue tirar de relação ecológica aqui. Primeiro, sociedade. Então lembrar que os cupins, as abelhas, as vespas, as formigas, eles vivem em sociedade. O que é isso? Esses organismos, essa associação é uma associação obrigatória, um organismo depende do outro, eles dividem trabalho. Né? Mas eles não são ligados anatomicamente. Você vê ali os cupins, você vê de forma independente, mas eles dependem um do outro para sobreviver. A relação ecológica, em que eles também dividem trabalho e dependem um do outro para sobreviver, são da mesma espécie, mas eles são grudados anatomicamente, a gente tem outro nome. A gente chama de colônia. Tá? Isso aqui, então, é uma sociedade porque eles não são ligados anatomicamente. Inclusive, aqui está mostrando para a gente a cupim-rainha, olha o tamanho, a diferença dela, e uma operária ali, olha que legal de comparar a diferença, né? O que mais que a gente pode encontrar aqui? Mutualismo. Lembre que boa parte dos cupins se alimentam ou de madeira, né? Ou de plantas. Então, eles se alimentam de celulose e eles não têm essa capacidade de digerir a celulose. Como é que eles fazem isso, então? Lá no intestino deles, eles têm uma relação ecológica com protozoários que digerem isso para eles. Então, é uma relação mutualística, porque é obrigatória e um depende do outro, favorecendo as duas espécies, né? O cupim pela digestão do alimento e o protozoário porque ganha o alimento de uma forma mais simplificada. Okay? O que mais que a gente pode tirar de relação ecológica? Predação. Né? Então, o tamanduá-bandeira, ou tamanduá-mirim, enfim, eles predam os cupins, as formigas, né? Então eles são predadores. O que mais que a gente pode tirar daqui? Herbivoria. Né? Os cupins, vários deles são herbívoros, então eles se alimentam de plantas. Então, herbivoria é um tipo de predação especial, onde ser predado não é mais um animal, é uma planta, ok? Aqui a gente ainda tem o parasitismo. O que é o parasitismo? Parasitismo já é uma relação ecológica que não é benéfica para um deles. Um deles acaba se dando mal nessa relação. No caso aqui, se a gente for ver ali um carrapato no pelo ali do nosso tamanduá, é uma relação de parasitismo, sim, onde o carrapato está sugando o sangue do tamanduá. Então, o tamanduá está sendo prejudicado nessa relação. E, no caso do carrapato, beneficiado porque ele está conseguindo o alimento dele. Tudo bem? Então, ele é um parasita porque está roubando os nutrientes de um outro organismo. E aqui ainda a competição, que pode ser competição intraespecífica. No caso aqui, a gente usou o exemplo das plantas que estão ali do cerrado, né? Essas plantas que são da mesma espécie podem competir por espaço, né? O território, por luz, por nutrientes do solo, então elas competem entre elas. Esse tipo de competição a gente chama de competição intraespecífica, dentro da mesma espécie. Mas também pode ser a competição interespecífica. Você está vendo que tem plantas, você consegue identificar de longe ali, de espécies diferentes. Elas também competem pelos recursos, seja o território, seja os nutrientes, seja a luz do sol para fazer a fotossíntese. Tá? Então seria uma competição interespecífica. Segundo quiz de hoje, para ver se você lembra o conteúdo. A madeira das árvores serve de alimento para o cupim. Este, por sua vez, pode ser consumido por um besouro que, assim como o cupim, pode se nutrir da madeira que é presa do sapo. Considerando a teia alimentar descrita, é possível afirmar que o besouro ocupou os níveis tróficos. Leia para mim as alternativas e diga qual é a verdadeira.
Será que você acertou? Vamos ver aqui, ó. Tá perguntando, então, os níveis tróficos que o besouro está ocupando nesse exemplo. Então, o besouro está dizendo que ele pode se alimentar do capim. Então, nesse caso, ele é um quê? Um consumidor primário. E ele pode também se alimentar do cupim. Ele é um consumidor secundário nesse caso. Então, letra D, a nossa resposta correta. Continuando, olha só quanta coisa a gente viu ao longo dessas aulas de ecologia, né? Impactos ambientais. A gente estudou vários impactos ambientais, né? Teve várias aulas falando sobre impactos na água, no solo, no ar, das espécies exóticas invasoras. A gente falou, então, de inúmeras formas de degradação no meio ambiente. Aqui eu trouxe alguns para a gente relembrar algumas coisas. Então, o primeiro ali, uma charge falando que é absurdo. Essa floresta invadiu nossas terras há milhares de anos e hoje atrapalha o nosso agronegócio. Então, veja, né? A gente desmata para poder plantar, para poder fazer pasto, para nossa sobrevivência, porque a gente precisa desses alimentos. Mas já passou da hora da gente aprender a dosar a preservação ambiental com as atividades humanas, né? Ou a gente vai acabar com o ambiente e vai interferir também no agronegócio, porque vai acabar com o solo, vai acabar com a produtividade da lavoura total, né? Então tem que aprender a cuidar mais do nosso meio ambiente. Próximo ali, né? Mostrando os animais saindo, indo embora da floresta, porque está pegando fogo. E tem que lembrar que vários deles nem conseguem fugir, não conseguem escapar. Acabam morrendo, né? Ou pelo fogo, ou por falta de alimento, por vários motivos, por conta da degradação ambiental. E por último aqui, uma degradação ambiental aquática, onde o peixe fala aqui, saudade do tempo em que nossa maior preocupação era o anzol, né? E todo o fundo aqui, não sei se é um rio, se é um mar, todo cheio de lixo. Então a gente tem que aprender a cuidar mais desses nossos bens tão preciosos que estão aqui na natureza, né? Seja o nosso solo, o nosso ar, seja as florestas. Então tem tanta coisa bonita para a gente cuidar em vez de degradar. Dá para lucrar mesmo assim? Dá. É só pensar com mais cuidado no ambiente. Terceiro quiz de hoje. Considerando a poluição de um ecossistema aquático por produtos clorados, a exemplo do DDT, que componente biótico deverá apresentar maior concentração do produto? Letra A, o fitoplâncton. B, os peixes planctófagos. C, os peixes carnívoros. Ou D, as árvores piscívoras. E aí, gente, será que você acertou? Acho que você lembrou, né? Que esses produtos, então, eles vão ficando acumulados ao longo de uma cadeia alimentar. Então, quanto maior o nível trófico, mais esse produto vai estar concentrado. Então, aqui as nossas aves piscívoras, porque elas vão comer tanto os peixes carnívoros quanto os peixes planctófagos, tá? Continuando aqui, sucessão ecológica. A gente falou bastante disso também, gente. Lembra que sucessão ecológica ocorre quando uma área vai ser colonizada. Se essa área que vai ser colonizada ela é estéril, ou seja, ela nunca teve vida lá, a gente chama de sucessão ecológica primária. Se essa área ela foi degradada e está ressurgindo a vida ali, a gente chama de sucessão ecológica secundária. Tanto a primária quanto a secundária, elas passam pelas mesmas etapas. Olha só, começa lá com as espécies pioneiras, que geralmente são os líquens e os musgos, que são espécies pouco exigentes no ambiente, então elas se adaptam muito fácil, se reproduzem muito fácil também. E elas vão modificando esse ambiente para que outras espécies consigam se instalar. Depois a gente tem as espécies intermediárias, que já são arbustos um pouco maiores, árvores de médio porte, né, que já são um pouco mais exigentes e que também vão modificando o ambiente. E nessa fase a gente já tem a chegada dos animais, por exemplo, né? E depois a gente vai para a fase do clímax. A fase do clímax é o auge de desenvolvimento dessa região. E é importante lembrar que, apesar da gente muitas vezes representar por floresta, que nem sempre uma região que está em clímax de desenvolvimento
ela é uma floresta. O Pampa é um exemplo de um bioma que está no clímax e que não é uma floresta, é um campo, né? Continuando aqui, gente, espécies exóticas invasoras. A gente teve uma aula bem bacana falando sobre isso. Eu trouxe aqui só para relembrar alguns detalhes, tá? Então, de cada bioma, eu trouxe um exemplo de espécie invasora para a gente relembrar. Pampa, capim anone. Lembra que foi levado lá por acidente, veio com sementes de outras espécies que foram levadas para lá para plantação. Acabou que se desenvolveu, as pessoas pensaram, vamos usar para pasto, não deu muito certo, porque o valor nutricional é baixo. Virou praga, né? O que mais? Mata Atlântica, o javali. Não que ele ocorra só nesse bioma, ele ocorre em outros também, tá? Mas também foi ali, fugiu de cativeiro, onde ele era criado, se espalhou pelo Brasil, concorre com o nosso queixada, com o cateto, né? Então, eles ocupam nichos ecológicos semelhantes, então, eles disputam os nutrientes, disputam território. O que mais? A gente tem aqui, no caso do cerrado, a cabra, né? Um animal que se alimenta de tudo quanto é vegetação, a hora que está se desenvolvendo, então as plantas nem conseguem se desenvolver direito. A gente ainda tem o tucunaré, que apesar de ser um peixe brasileiro, ele é da Amazônia, acabou sendo levado para o Pantanal, hoje também é uma espécie exótica invasora nesse bioma. A gente tem a tilápia do Nilo, que chegou lá na Caatinga para fins alimentares e que acabou invadindo esse ecossistema, né, concorrendo com as espécies de lá. E ainda o caramujo africano, que teve introdução aqui pelo Paraná e se espalhou pelo Brasil inteiro. E é inclusive vetor de algumas doenças, tá? Então, olha só quanta coisa a gente viu. Vamos para um exercício para a gente encerrar a aula de hoje? Olha só esse exercício. Recentemente foi descoberta uma nova espécie de inseto flebotomídeo, batizado de Lutisomia marauaga. O novo inseto possui apenas fêmeas que se reproduzem a partir da produção de ovos sem a intervenção dos machos, em um processo conhecido como partenogênese. A espécie está restrita a uma caverna da região amazônica, não sendo encontrada em outros lugares. O inseto não se alimenta de sangue nem transmite doenças, como fazem outros mosquitos do seu gênero. Os adultos não se alimentam e as larvas parecem se alimentar apenas das fezes de morcego, guano, existente no fundo da caverna. Essa dieta larval acumularia reservas a serem utilizadas na fase adulta. Em relação a essa descoberta, vê-se que a nova espécie de flebotomídeo. Leia as alternativas e diga qual é a correta. E aí, será que você acertou? Vamos ver aqui? Olha só. É mais vulnerável a desequilíbrios em seu ambiente que seus congêneres. Por quê? Veja só, ela é muito especialista, ela só vive numa caverna do Amazonas, as larvas só se alimentam das fezes de um morcego, ou seja, qualquer alteração ambiental naquele ambiente vai acabar com essa espécie. Olha só, gente, quantas coisas a gente relembrou na aula de hoje, quantos conceitos de ecologia.
falou lá de habitat nicho ecológico, falou ali levemente um pouquinho sobre cadeias e teias alimentares, relações ecológicas, biomas, impactos ambientais e sucessão ecológica. Muita coisa, né? Ecologia é muito interessante, tem muito conteúdo para ser estudado, né? A gente tentou ver os principais. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aula que vem eu volto com uma aula um pouquinho diferente, que vocês vão gostar também. E é bem cobrado nos vestibulares e no Enem. Aguardo vocês até a próxima aula.